Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Banco bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com o consignado Banrisul, as taxas são reduzidas, o crédito é imediato e as prestações descontadas diretamente em folha. Tudo para você realizar a viagem dos seus sonhos, renovar a sua casa com parcelas e prazos que cabem no bolso ou trocar de carro sem burocracia. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito boa tarde, estamos começando o Virando o Jogo ao vivo pela RDC TV, canais 24 e 524 no Sistema NET para o estado do Rio Grande do Sul. E para o mundo todo, você nos acompanhando nas nossas plataformas digitais. O nosso site, rdctv.com.br, você acrescenta barra ao vivo e tem acesso direto no player do nosso site. Por falar nisso, o Lourenço Curti está perguntando aqui por que o site não está funcionando. Eu confesso que eu não sei, não fui informado de nada, talvez algum problema técnico, operacional, mas de qualquer maneira, as nossas redes sociais estão funcionando plenamente. Pode ser pelo Twitter, pelo YouTube ou pelo Facebook para você acompanhar aí o Virando o Jogo e demais programas da RDC TV. Sendo que pelo Facebook você participa conosco mandando seu recado, como foi o caso do Lourenço Curtis aqui perguntando justamente a respeito do site. E para todas as redes sociais basta que você digite RDC TV Digital. RDC TV Digital você vai estar conectado conosco. E também pelo nosso Instagram, @RDC TV Digital no Instagram, você vai saber um pouco mais dos bastidores aqui da RDC TV. E para participar, além do Facebook, eu sempre digo e peço para o pessoal que está nos acompanhando aqui no Rio Grande do Sul pela NET, canais 24 e 524, que, se possível, mandem pelo nosso WhatsApp, 999 33 98 94. 999 33 98 94 é o nosso WhatsApp. Aí vocês que nos acompanham pela NET, mandem pelo WhatsApp, e quem está pelo Facebook aí, normal e naturalmente, já vai mandando as mensagens aqui pelo Face, ok? Bom, temos muitos assuntos, claro, no âmbito do esporte, do futebol especialmente, mas eu acredito que se destaque, que é saber qual vai ser o comportamento do Grêmio diante do Cruzeiro, agora no Campeonato Brasileiro, e a questão do Grêmio já projetando a Libertadores da América. O Internacional entra numa fase de absoluta tranquilidade, de preparação, foco especificamente para a decisão da Copa do Brasil, já na quarta-feira que vem em Curitiba e depois o jogo de volta aqui em Porto Alegre. E temos também os nossos clubes aí da Série C do Campeonato Brasileiro, Ipiranga e São José jogando amanhã e o Juventude na segunda-feira, jogo que define a passagem para a Série B do próximo ano. Nossa bancada hoje composta pelo Bruno Flores, pelo Marcos Perotto Júnior, pelo Thiago Rocha e com ele que retorna de Curitiba depois de ter ido lá e, pelo jeito, o Renato Portaluppi não te ouviu, né? Não te ouviu e aí o Grêmio perdeu e não conseguiu a classificação. Diogo Rossi está lá com o nosso WhatsApp, inclusive. Boa tarde. Eu disse, que era o jogo mais difícil entre os dois antes de viajar, por vários fatores, Pelo fator motivacional do Atlético, pelos desfalques que o Atlético tinha que ia botar em campo e pelo próprio Grêmio, que tinha que saber lidar com uma vantagem que tinha, que era de 2-0. Não soube lidar, foi extremamente soberbo diante de todo o período para mim. Vou ser sincero, eu já fiz viagens com Grêmio e Inter para vários lugares e olha, não haviam atitudes soberbas, havia um ambiente soberbo, que é diferente. Atitude soberba é quando tu desdenha o teu adversário. Sim. Tu vai para o microfone e fala que sim, está praticamente classificado, que sim, que acredita na possibilidade de jogar a final, que está muito próximo. Acho que isso aí é soberba. O ambiente, para mim, era soberbo. Um ambiente livre, sem restrições, muita gente circulando, jantares. Para mim, isso aí é um ambiente que não cria foco, Não cria foco. Mas o Grêmio também não jogou bem, é bem verdade, não jogou nada. Mas mais do que isso, eu não entendo ainda. E hoje até eu ouvia de manhã, eu não sei exatamente quem foi que falou, qual foi o convidado que falou na Rádio Grenal isso, e eu concordo com ele. Se eu te dissesse
hoje, assim, olha, tem um treinador de um time por aí que deixa no banco Luan e Diego Tardelli durante 90 minutos. Internaria ou mandaria embora. Mas não, no Grêmio não acontece isso. O Renato manda e desmanda. Ele bota aos 41 do segundo tempo um jogador pra quê? Tassiano entrou pra quê? Contra o Atlético Paranaense aos 41 do segundo tempo. E mais do que isso, né? Por mais que o Renato seja o líder incontestável, o cara que comanda vestiário, o melhor treinador recente do Grêmio, tudo isso eu concordo. Mas não pode o PP levantar a mão e dizer pra ele assim, eu quero bater o quinto. Me deixa bater o quinto. E ele dizer que sim. Não dá. Se tu tem uma lista, vai com a lista até o final. Não muda. Não muda o teu pensamento, não muda a tua ideia. E o Atlético comprou a ideia de que podia eliminar o Grêmio, a imprensa local comprou a ideia de que o Atlético precisava eliminar o Grêmio por vários fatores, então eu acho que foi mais do que justa. Agora, tem uma visão que é uma análise que eu faço do futebol de maneira geral, não é o futebol do jogo do Grêmio. Para mim, os primeiros 10 minutos de qualquer partida são extremamente decisivos para o que vai acontecer nos outros 80. Em Porto Alegre, o Pedro Rocha perde um gol com 2 minutos e o jogo se transforma para o Inter em quesito de concentração. E no Paraná, o árbitro não dá um pênalti legítimo para o Grêmio, que também transforma a partida numa outra partida. São circunstâncias que fazem parte, mas mesmo assim o Grêmio mereceu ser eliminado. Deixa eu ouvir o Esperotto, que é um jornalista esportivo, muito competente e que é identificado com o Grêmio. E até pelo referencial que tu tivesse, né, pela tua grande audiência que tem na tua página e tal, como tu explica esse comportamento? Eu digo nem explicar o resultado, mas explicar o comportamento do time do Grêmio. Boa tarde, Rogério, boa tarde a todos. Realmente, a gente comentava que essa é a primeira vez que eu venho ao programa, sempre um maior prazer, mas para falar de algo revés, né? De falar de um resultado que até hoje o torcedor gremista está sentindo, não se refez dessa pancada lá em Curitiba. Eu achei a leitura do Diogo muito pertinente, porque eu também tentei buscar, Rogério e amigos, uma explicação que fugisse apenas da lógica da escalação do Rômulo ou o PP, que era uma necessidade, não havia o Everton, mas uma lógica extra-campo, porque o Grêmio, ele animicamente, e a personalidade do time do Grêmio, que sempre demonstrou, jogando fora dos seus domínios, não existiu nada disso. O Grêmio sucumbiu de maneira vergonhosa, eu não tenho vergonha de falar porque todo mundo viu, de maneira vergonhosa ao Atlético. A vitória contra o Palmeiras, e aí buscando alguns subterfúgios, a vitória contra o Palmeiras da maneira como se deu, mais uma vez com a imortalidade, com o imponderável, com a superação, me parece que essa vitória ela trouxe uma confiança excessiva em cima de um resultado que havia, um 2-0 a favor de um time de menor expressão de camisa, que é o Atlético, e o Grêmio me parece que foi para campo sim, achando que era chegar lá, sentar na bola, administrar um resultado, e as coisas não se deram dessa forma. O Atlético veio com 4 atacantes, veio com uma arena, e o Diogo pode falar melhor que eu, uma pressão fortíssima, eles fecham o teto, viram um ginásio, reverbera, uma correria muito grande, um time muito bem organizado, que também propõe um jogo, e houve esse ambiente realmente de mobilização durante algum tempo lá em Curitiba, enquanto o Grêmio ainda se preocupava com Libertadores. Explicação, de fato, a gente não consegue ter um único motivo. Houve desfalques, para mim houve sim, Diogo, essa soberba, por mais que ela não seja individualizada no ar, né? Talvez aquele inconsciente, ambiente inconsciente, exatamente. Tá fácil, vamos conseguir. O Grêmio ganhou do Palmeiras e vai administrar em Curitiba. Com relação ao André e aos jogadores que estavam no banco, não há cabimento nenhum. Eu rompi aqui relações com tentar entender o Renato. A outra vez que eu estive aqui, eu tentei entender a cabeça do Renato. Falei do modus operandi dele, né, Diogo? De colocar o André para depois ter o Tardelli, para depois aquela sistemática que vinha funcionando. Mas o Renato abdicou até disso. Ele mudou a maneira de mexer no time. É bem verdade que teve ali substituições foram forçadas, né, pela lesão do Leonardo e a própria expulsão do Kahneman. Mas o Renato mudou até a sua maneira de agir, com as substituições sendo feitas de maneira atabalhoada. Foi tudo errado. Eu não consigo entender, e vocês podem até tentar me explicar, e eu acho que eu não vou entender nunca, o que um jogador faz aos 41 minutos do segundo tempo entrando no time se não é para bater pênalti.
numa decisão que vai ter de pênalti daqui 4 minutos. O Tassiano entrou para fazer o quê? Porque ele não estava marcando, ele não estava atacando, ele não estava compondo, não estava fazendo nada. Pensei, entrou para bater o pênalti. Quando é que vocês viram o comportamento do time do Grêmio parecido com esse diante do Atlético? Contra o Libertad, em casa. Aquele 1-0 que o Grêmio perde, que acha assim, vou ganhar. A primeira fase da Libertadores, deixa aí, né? É a primeira fase. Quando o Grêmio se complica na Libertadores, aí o jogo era assim, ó. Vamos ganhar. A hora que der, vamos ganhar. Pois é, mas eu vi o Grêmio muito mais parecido naquela semifinal, foi contra o Cruzeiro em 2017, não foi? 2017 o Grêmio foi eliminado pelo Cruzeiro, exato. Ganhou 1-0 aqui e perdeu 1-0 lá. E o Cruzeiro, me perdoem a expressão, eu vou ser meio chulo na expressão, mas o Cruzeiro cagou a pau o Grêmio naquela partida, vocês lembram? Sim, tanto que o Barros perde um gol com 4 minutos e depois o Cruzeiro desce a lenha. Não, mas quando eu estou falando... desce a lenha, exatamente, fosse mais educado do que eu. Mas eu quis usar bem a expressão que é usada no futebol. E o que eu vi foi a mesma coisa, a repetição do que aconteceu naquela partida contra o Cruzeiro, também numa semifinal de Copa do Brasil. Concordo com tudo isso que o Diogo enfocou, de soberba, resultado e tudo mais. Mas eu não vi o Grêmio reagir a isso, com exceção do início da partida, quando o Alisson se embolou com o técnico do Atlético Paranaense, que deu um início de confusão ali e tal. Para mim, o único jogador que estava no jogo, o Alisson e o Jeromel. Os outros todos estavam completamente fora do jogo. E o Atlético Paranaense levou o jogo da maneira que queria. Porque a atmosfera criada para esse estilo de jogo, era o Atlético Paranaense que tinha que criar. Sim, o Grêmio tinha que esfriar o jogo, nem isso conseguiu fazer. O Wellington Martins, ele bateu à vontade. Eu falei isso aí na jornada. Ele bateu à vontade. Eu falei isso aí na jornada e o Diego Real me disse uma coisa que eu... não é que eu não sabia, mas é que é uma coisa que o cara não analisa sobre a arbitragem. Sim. O que o Diego disse? O árbitro ele não faz uma análise completa sobre a sequência de faltas. Ele não consegue fazer isso dentro do jogo. Por isso que tem o quarto árbitro. Eu disse pra ele, pô, Diego, é a 5ª falta do Wellington Martins e o árbitro não deu um cartão. Eu disse na jornada e ele disse assim, é que o Wellington fez uma falta com 5 minutos, uma falta com 10 minutos, uma falta com 15 minutos. Ele foi dando espaço entre as faltas. Só que toda a falta dele era a lenha, era pra rachar. Mas os outros jogadores, eu acho que foi o Rony, Bruno Guimarães, para tomar o amarelo. O Bruno Guimarães, que é um jogadoraço, ele destruiu o meio-campo do Grêmio das duas maneiras, jogando bola e dando-lhe pau. Não. A gente não está tirando os méritos do Atlético Paranaense de ter jogado futebol. Mas que junto com isso usou a tática de entrar meia bola, meia canela, ele usou. Teve um lance... a atmosfera necessária. Tirou o PP de campo, a primeira pegada no PP, tirou o PP de campo. E o próprio Jean-Pierre também. O Jean-Pierre sucumbiu, desapareceu. O Grêmio apanhou da bola. Apanhou da bola, mas apanhou do Atlético. Mas ainda em cima do aspecto Soberba, e eu concordo com o Diogo plenamente sobre isso, a soberba também partiu dentro do planejamento, de duas formas. A primeira forma, o Milton Machado, grande figura, atual conselheiro do Grêmio também, o Milton Machado, ofereceu o campo do São José para o Grêmio, fazer uma transição, fazer um trabalho de reconhecimento para tentar se adaptar ao que iria enfrentar na Arena da Baixada. O que a comissão técnica resolveu? Não fazer. E o Milton Machado falou, quantos treinamentos vocês quiserem fazer, o campo do São José está à disposição de vocês. O Grêmio não quis realizar esse tipo de trabalho. E segundo, pós-jogo contra o São Paulo, você tendo uma decisão na quarta-feira contra o Atlético Paranaense, o Grêmio ganha folga no domingo. Não pode uma coisa dessa. Tu tá em vias de decidir uma vaga para chegar à final de uma Copa do Brasil, jogo decisivo, jogo que já tinha expectativa da atmosfera que iria se criar o Atlético Paranaense, o Grêmio deixa bangu seus jogadores. Em São Paulo. Cada um por si, Deus por todos. E eu não estou dizendo nem que fulano fez coisa errada. Não. Mas eu digo no foco, no pensamento, na maneira de imaginar que a partida de quarta-feira seria uma partida decisiva, tanto no aspecto de importância de chegar numa final de Copa do Brasil, como no próprio aspecto financeiro. O clube deixa de ganhar 21 milhões. O Grêmio deixa de ganhar de 21 milhões de reais. Tem uma outra coisa que pode ser até mais duro da minha parte. E vocês podem até achar que eu estou exagerando. Mas ontem, o presidente Rubinho deu uma entrevista na Fox Sports dizendo que
Se o Renato quiser renovar hoje, o Grêmio assina a renovação. E eu falei isso aí na quarta-feira lá em Paraná, porque o que eu senti, que as pessoas me disseram é o seguinte: o Renato quer ficar também porque nesse momento não tem outras opções para ele no mercado. E é bom para ele ficar em Porto Alegre. Ele é bem quisto, ele ganha bem, tem respaldo. Tem respaldo, só que tem uma coisa. Renova o Renato amanhã, tem que renovar com ponderações. Primeira ponderação. Renato, o Grêmio tem que contratar jogadores que o Grêmio queira contratar, não só jogadores que o Renato queira que o Grêmio contrate. Porque, por exemplo, assim, qual foi a grande contratação que o Grêmio fez na temporada? O Tardelli, que foi o Renato que quis. O Thiago Neves era o Renato que queria também. Será que o centro de análise do Grêmio não tinha nenhuma outra opção no mercado para oferecer? Tinha que ser só os jogadores que o Grêmio queria? O Grêmio jogou com o Galhardo contra o Atlético Paranaense porque o Renato pediu para trazer o Galhardo. E poderia ter sido um outro jogador? E porque a outra contratação do Renato não... que é o Léo Moura, né? Exato, que é o Léo Moura que está com o contrato renovado. Esse é o primeiro ponto. E cobrar o Renato, né, por algumas decisões. O Grêmio está 7. Eu fiz o cálculo lá no Paraná também, depois da eliminação. São 6 jogadores reservas do ano passado que viraram titulares esse ano. Tá? A gente pode discutir a qualidade das mudanças técnicas. Para mim, só 2 surtiram algum tipo de efeito, que são Alisson na do Ramiro e Matheus Henrique na do Michel. Só. Fora isso, todas as trocas são inferiores. E para mim, por mais que a mim como analista doa muito dizer isso, a maior mudança nesse time do Grêmio que transformou o Grêmio da água para o vinho para uma coisa burocrática é a saída do Jael, que faz 7 meses. Porque o Jael não fazia gol? Não fazia gol. Mas no mínimo ele tentava alguma coisa. O André nem para tentar. Não, e botava Everton e companhia na frente na cara do goleiro. Mas partindo dessas condições que o Diogo ressaltou, só para não fugir da ideia, Rogério, é algo muito similar que a gente já debateu aqui sobre o próprio Internacional, onde deixar o D'Alessandro comandar. O Renato, ele tem o tamanho que tem no Grêmio porque ele construiu por méritos dele. Eu acho que ninguém discute isso, como jogador e como treinador agora com as conquistas que tem. Mas não pode ser deixado que não haja uma cobrança do departamento de futebol. E daí é o trio diretivo, que parte do Deco Nascimento, que parte do Crefe, que parte do Alberto Guerra. Então, além dessas condições que eu concordo com o Diogo que tenha que haver, tem que também haver a cobrança do departamento de futebol. E não só deixar na conta do Renato e falar, o Renato que contrata, o Renato... O Duda Crefe admite em entrevista coletiva que é difícil cobrar o Renato. Olha, não pode uma coisa dessa. As informações que... O pessoal que circula na arena, enfim, o Renato ele manda do Grêmio hoje. Né? Ele manda no Grêmio, ele manda em departamento de futebol. E não é um problema. Não. O que eu vejo é assim, gente, será que esse pacote, Renato, que hoje está estabelecido, haverá uma negociação e o Renato aceitaria um retrocesso nesse poder todo que ele tem lá dentro, partindo do princípio que talvez não haja uma melhora salarial, porque o Renato já tem um patamar muito alto salarial. Será que o Grêmio retrocederia ou o Renato abriria mão de ter esse poder, de ter todos os tentáculos nos outros departamentos do clube? Eu te respondo com uma pergunta, ele vai para onde? Se não ficar com esse retrocesso aqui. Não sei se tem seleção brasileira agora na frente, mas acho que agora não tem mais, o Tite não sai mais, né? Olha só, o Tite não vai sair. O Jorge Jesus tá fazendo um baita trabalho, por mais que o Renato elimine o Flamengo da Libertadores, o Jorge Jesus ainda é capaz de ganhar o Campeonato Brasileiro com o time que tem, com o elenco que tem. O São Paulo, que era uma outra opção que eu fiquei sabendo que podia levar o Renato, o Cuca tá bem. Tá se ajeitando, os caras gostam dele lá, não querem tirar ele de lá. E um terceiro clube, que é um clube que também demonstrou interesse em levar o Renato uma outra vez, é o Atlético Mineiro. Só que o Atlético Mineiro vai dar o quê pro Grêmio? Renato, eu acho que o Grêmio Renato não sai do Grêmio para ir para nenhum desses clubes, a não ser o Flamengo. Agora eu te pergunto. Então ele não tem opção, então ele vai parar? Mas a direção do Grêmio, ela não tá assim, refém do Renato a ponto de nem propor. Mas ele vai parar? Não, mas eu digo continuar com as mesmas exigências. Mas então sai. Mas manda embora então. Mas eu te pergunto assim, ó. O Romildo, que dá carta branca pro Renato e que teve do Renato, sim, 2 vezes para permanência, quando o Renato teve na iminência de sair, ele vai chegar pro Renato e vai dizer, Renato, tu vai permanecer. Mas agora é o seguinte, quem contrata é o Grêmio, tu manda dentro do vestiário, o departamento de futebol vai ter mais poderes. O Romildo vai fazer isso, o Grêmio vai fazer isso com o Renato. Eu espero também que o presidente Romildo, a quem eu tenho total respeito,
né? Conversamos lá no Paraná, nos cumprimentamos sempre que possível. Volte também para o Grêmio, né? Ele volte para o Grêmio. Porque eu entendo que a arena do Grêmio seja extremamente importante para o futuro do Grêmio. A gente pode avaliar daqui 2, 3 anos tudo isso. Mas ele tem que voltar para o Grêmio. O Grêmio é um clube de futebol. Eu Ele tem que entrar no futebol. Eu entendo e concordo com as ponderações de vocês, mas eu fico ainda com uma estranheza muito grande do comportamento desinteressado do Grêmio, do comportamento não reativo do Grêmio no jogo. E me lembro daquele jogo de 2017 com o Cruzeiro, onde o Grêmio, desinteressado, que também estava da partida, apanhou sem reagir, tá? E pensando na Libertadores, que efetivamente veio a conquistar logo na sequência. Tá? Me parece que o Grêmio se desinteressou pela Copa do Brasil. Mas eles fizeram um pacto, Rogério. Eles chamaram um churrasco para fazer um pacto para ganhar a Copa do Brasil. Pois é, mas mesmo assim, no momento em que, no dia subsequente à classificação do Grêmio para a semifinal da Libertadores, o Internacional é desclassificado da Libertadores, tá? E o Grêmio passa a ter nessa nossa rivalidade da terra, né, nenhum adversário na Libertadores da América. Isso daí entrega a Copa do Brasil pro Não Bandeira. entrega, não é entrega de jogo. Não interpreta equivocadamente as minhas palavras e não quero que os nossos telespectadores internautas também façam isso, de interpretar equivocadamente o que eu estou dizendo. O que me parece que mesmo com pacto, tudo, de querer ganhar a Copa do Brasil, que seja em cima do Internacional e tal, o apelo de Libertadores é muito mais forte dentro do Grêmio. Mas se tem certeza O apelo disso? de Libertadores é muito mais forte e mesmo que tenham tentado, talvez até esse churrasco e coisa tenha sido programada porque lá internamente já se sentia uma desmobilização do elenco para a Copa do Brasil. E aí o foco do Grêmio está todo ele jogado em cima da Libertadores. E aí vem essa questão dos 2-0 de vantagem, a soberba, não entender como é que estava o ambiente criado pelo adversário, o adversário chegar dando porrada e eu não vou me arriscar aqui a tomar porrada, quebrar, como foi o caso do menino do lateral direito, do Leonardo Gomes. Que se machucou sozinho. Se sozinho em termos, porque ele tem uma disputa no ar. Mas é quando ele jogador, cai, né? Mas quando eles estão caindo, o jogador do Atlético vem com a perna, com a sola da chuteira, mais ou menos na altura da coxa do Leonardo e desequilibra o Leonardo. Tá? Cai mal, cai o Atlético jogou como nós estamos acostumados a ver os times argentinos, especialmente, jogar. Né? Joga meia bola, meio corpo. Mas esse espírito não serve. Tá? Não, tudo bem, mas é que aí tu fica numa linha muito tênue, tu tem que interpretar a arbitragem também. É fraco, né? o árbitro também, né? Exatamente, foi isso, e especialmente quando naquele lance que o árbitro vai pro VAR e não dá o pênalti a favor do Grêmio. Sim, aquilo ali. Né? Eu acho que todo mundo concorda que aquele lance foi pênalti. Ali já cria uma predisposição a favor do time que está chegando dessa maneira. Mudou o ânimo do jogo ali. Eu nem entro no debate Divisor de águas foi ou aquele não pênalti. foi pênalti. Tá? Eu nem entro nesse debate pra gente tentar discutir se foi ou não pênalti. Não é isso. É aquela coisa do critério. Se em 10 jogos 9 árbitros marcam aquele pênalti, o 10º árbitro também tem que marcar. Talvez ele tenha pensado como eu pensei. Eu pensei... na hora do jogo, até falei isso para os meus familiares que estavam juntos, não vai fazer falta. Sabe? Passou pela minha cabeça também. Eu pensei, eu confesso que eu pensei. A vantagem é muito grande. Não tá vai tudo fazer certo. falta. Talvez isso tenha passado pela cabeça do árbitro também. Foi o que passou na cabeça de muita gente. Na arena, o gol do Tardelli não fez falta. Exato. O gol do André não ia fazer falta. Bom. O cartão amarelo infantil do Everton não ia fazer falta. Não, tudo bem, tá, mas aí são outras circunstâncias. Estou falando especificamente do lance do pênalti, Mas... talvez o pensamento do árbitro. Né? Se ele dá, era 6 minutos de jogo, né? Se ele dá o pênalti e fica 3-0, ele pode ter pensado, 3-0, os caras vão vir aqui quebrando todo mundo depois e eu vou ter que expulsar, vou estragar meu jogo. Estou tentando interpretar a cabeça do árbitro para não ter dado aquele pênalti. Romildo ontem na entrevista da Fox falou, né, que tem informações de que a conversa do VAR e o VAR teria sugerido o pênalti, né? Eu acho que foi até por isso que chama, senão nem chamaria. Eu acho que foi um pênalti tão claro, o braço tão descolado do corpo, uma bola em trajetória do gol, que não há o que discutir.
Essa interpretação do Rogério faz sentido, Rogério. Imagino que possa ter passado pela cabeça do árbitro todas essas conjunturas. Seria bom mas foi pênalti. Seria bom que o Gaciba abrisse, né? O diálogo, eu né? fiz um Diego Real, página aqui, o Diego Real disse uma coisa que eu, protesto com relação a isso. que eu fiquei embasbacado. Ele disse assim, não me surpreende esse árbitro não dar o pênalti no VAR, ele disse. Me surpreende ele não ter visto o pênalti no jogo direto. Porque ele estava de frente pro lance. Então ele não quis dar, pronto, tá Ele não muito quis dar claro. o É surreal. Ele não quis, O cara não tá de quis. frente e não vê. É que assim, ó, Rogério, eu volto a dizer, quando eu tô no campo, eu sempre presto atenção naquilo que ninguém presta atenção. Que eu, pelo menos, aprendi assim. Esse é o detalhe que o repórter tem que estar. Mas foi tão evidente, foi tão na minha frente aquela bola indo e o braço vindo, que não tinha como o árbitro não dar o pênalti. E ele tava numa diagonal melhor que a minha ainda. Mas ele não quis, é Ah, isso. mas daí- Eu estou tentando interpretar por que ele não quis. E eu faço uma interpretação... Mas lembrando, né, o pênalti é uma circunstância Não, do claro, jogo apenas. claro, não, porque senão claro. eu entendo, Mas eu mudaria, entendo, mas é que toda história mudaria. Não, mas a questão Acabaria com o jogo. a questão Mudaria, do mas pênalti... mas o Grêmio não jogou nada. depois. Mas eu, Sim. por exemplo, a respeito do VAR, ontem eu falei isso no programa. Eu entendo que o VAR tem que agora ter um outro direcionamento. Por quê? Porque se esses lances são de interpretação e vale a palavra do árbitro de campo, esquece. Onde é que a tecnologia é soberana sobre o ser humano no VAR? Onde que ela é soberana? Impedimento, a bola entrou ou não entrou. Impedimento e a bola entrou ou não Lance entrou, de fato, certo? né? Então que o VAR seja só para isso. Não adianta o VAR Não adianta. em lance de pênalti, em lance de agressão para expulsão, porque tudo vai depender da interpretação do árbitro de campo. É dele a palavra final, né? Então se o VAR recomenda, o VAR chama e o árbitro diz para mim não, Pra que tem o não VAR? adianta nada. Pra que Não tem adianta. imagem? Então que se limite o VAR apenas a esses lances. Como disse o Thiago, impedimento e se a bola passou ou não passou a linha de gol e fim de história. E segue o baile da mesma maneira. Ganha esse tempo, não se passa vergonha, né? Porque isso está sendo vergonhoso. Mas esse jogo contra o Atlético Paranaense é também daquele jogo assim, ó. Se tem que dar errado, tudo vai dar errado. Né? Porque, por exemplo, o momento que o Grêmio toma o gol é o momento que está com um jogador a menos. Porque daí toda a defesa tá Mas é que aí, desajustada. é aquela coisa que o Rogério disse sobre o jeito como o Atlético jogou a partida. Porque o que acontece? E aí é uma série de culpas, na minha visão. Culpa 1, do Grêmio. Sim, na troca. tinha que ter botado o Galhardo. Porque o pra André, sequência. ele não faz nada certo, o André, tá? Nada. Mas dessa vez ele fez a coisa certa. A primeira vez que disseram pra ele que tinha que trocar, ele disse que tinha que trocar. Ele avisou o Renato, troca. Aí os dois metidos foram lá e disseram que não tinha que trocar. Que era o Rômulo e o Matheus Henrique. Aí o Renato mandou segurar. Tanto que o Galhardo tá tirando o moletom e o Renato faz pra ele assim, ó. Porque os metidos foram lá, Sim. né, e não deixaram o trocar. Esse é o erro 1. O erro 2 é um lateral pro Atlético Paranaense. O Thiago Nunes entrega a bola na mão do jogador do Atlético Paranaense e ele cobra e o árbitro deixa. E o erro do árbitro de não ter feito a troca quando o jogador já estava ali para trocar. Mas aí o Atlético estava tão ligado no jogo que eles prestaram atenção nisso. Do tipo, o Grêmio não sabe se vai trocar ou não, o árbitro não tá nem aí, vamos cobrar essa porcaria. Pum, botaram a bola em jogo E a jogada do gol é no espaço onde tá sem o lateral, né? O jogo Sim. começa pelo lado direito, de defesa do Grêmio, esquerdo de ataque, o Rony passa ali pelo Alisson, o Jeromel tem que sair na caça, abre o espaço dentro da grande área, o Matheus Henrique não acompanha a chegada do Bruno Guimarães, não afunila ali Aliás, na o Mateuzinho, chegada. me permita, Thiago, é um capítulo à parte. Eu estava comentando até com o Esperoto antes do programa. Parece que disseram para o Mateuzinho, faz igual o Arthur, prende a bola, gira tal, que aí tu aparece e vai para lá. Mas sabe Porque que- nós não vamos esquecer, o lance da expulsão do Kahneman foi Sim, um sim. dos diversos erros Mas- por prender demais a bola que teve o Matheus na partida. Mas sabe que eu senti no jogo, eu posso estar também completamente equivocado, não tem problema nenhum, mas eu senti que ele sentiu o gramado. Me pareceu, vendo o jogo, mas ele que ele já teve tá dificuldade na adaptação do gramado. Não, pode até ter sido, mas ele já está Eu achei assim em que o time alguns todo- jogos. Em alguns jogos o Mateuzinho vem fazendo isso, ele vem prendendo a bola, ele pode dar o passe e se posicionar e ele prefere querer fazer um giro em cima do adversário, limpar mais a jogada e ele está perdendo Mas é- muito lance desse jeito. Uma Por vez- mais que seja espantoso, Rogério, ele sentiu uma falta absurda do Maicon. Ah, sim, você vai de dúvida. A liderança, isso sem dúvida Não, alguma. e à medida que entra o Galhardo,
Meu Deus, né? O Grêmio daí perde de vez no meio campo, porque todo lance que tocava pro Rony na esquerda, o Grêmio tinha que fazer marcação dupla, né? Um volante tinha que acompanhar o Galhardo, porque sabia que o Galhardo ia perder proOny. E daí o meio se perdeu, né? O meio ficou a Bangu. O Léo Cidadinho e o Bruno Guimarães tomaram conta. Como é fraco o Galhardo, né? É Bom, fraco. senhores, E a gente está com esse problema aí para lá adiante, né? Eu até o Bruno Flores atualizou as informações do Grêmio na programação da Rádio Grenal, e eu questionei a ele. Bruno, dependendo da lesão do Leonardo Gomes, eu particularmente não descarto o Grêmio ir ao mercado e ir atrás de um lateral. Dá tempo? Não descarto. Eu iria, tá? Não descarto. Eu iria, porque, por exemplo, assim, como é que tu vai jogar Libertadores contra o Flamengo com Galhardo, que é insuficiente, ou com o Léo Moura voltando de lesão aos 41 anos? E tendo que usar só o Galhardo até lá, né? É verdade? sim, vai agora gastar tem que o jogar o Galhardo Galhardo e até- Galhardo, não tem como poupar. Agora, não é por falta de aviso. A gente está falando desde o começo do ano. O Grêmio tem problema na lateral direita. Um não tem idade. O outro, o titular já não era grandes coisas. Ah, vamos ser bem sinceros. O titular já não era grandes coisas. O Grêmio não tinha o reserva, trouxe o Galhardo, que é insuficiente, e continuou com esse problema. Vai sofrer da síndrome do Bressan de novo numa Libertadores, numa semifinal? Ou vai correr para remediar, como está dizendo aqui o Diogo, para buscar um lateral? E digo mais, do outro lado, se quebrar o Cortez, já era. Também não tem reserva. O Kahneman pode jogar Libertadores, domingo? Não, domingo? Pode. A punição não... É só da Copa do Brasil. Ele tá Só fora na do Copa do próximo, Brasil. Ele tá fora da estreia do Grêmio na Copa do Brasil do ano que vem. Ah. Eu tinha a impressão que competições organizadas pela mesma entidade, não? Não. Então, pelo menos a gente vai poder ter o time do Grêmio praticamente completo contra o Cruzeiro. Completo? Não tem por que não ter completo. Não vai ter o lateral direito, né? Bom, não mas vai ter o Leonardo Gomes. Michael fora Mas também. que agora já não vai ter mesmo, né? Talvez o Maicon, É, o Maicon com Michael certeza tá fora. ficou em Porto Alegre. Michael tá né? fora. É. Voltou para Porto Alegre. para ver inclusive o comportamento do time do Grêmio. É, mas a primeira coisa que o Renato tem que fazer é... Ele tem que trocar. Não adianta. Ele não tá na arena, é mais fácil. Mas vai trocar Troca. quem? Ele tem que trocar quem não tá jogando bem. Tira o Tudo André, bem, mas pelo tu amor de tem Deus. alguma expectativa que ele comece a partida com outros jogadores que não Assim, com ó, o André, que assim, não ó, com o Jean-Pierre? Minimamente, uma vez. E que seja contra o Cruzeiro, então, pelo menos para já dar um ânimo para esses caras. Ele tem que botar o Luan e o Tardelli para jogar. Ele tem um subterfúgio para isso. Qual é? Dizer que os caras estão cansados por causa da viagem, por causa do desgaste de um gramado diferente. É pior. Não, é melhor. Ele pode é usar melhor. isso. É melhor. Ele pode dizer, olha, utilizar a desculpa que estão cansados depois viagem, de desgaste não do jogo. jogar no sábado contra o São Paulo e folgar no domingo. Não, mas Thiago, Mas há uma sinalização, né? alguma maneira o Tardelli e o Luan minimamente Não, eles têm que jogar. Eles têm que jogar. Mas há uma sinalização, eu li, não me lembro aonde, eu ouvi, não sei se foi na Grenal até, que o Renato vai aproveitar esses 5 jogos do Brasileiro para fazer testes. Para mim, fazer teste está dizendo assim, ó, vamos trocar, para não ficar aquela coisa assim, é que não trocar de supetão. Aí- eu acho que o André não permanece no time, o torcedor não Pois é, mas suporta mais aí o a André. minha tese nesse negócio de teste não existe. Não existe. Não, seria uma desculpa, né, Rogério? Tem treinamento para fazer o teste, quando tu põe o time, tu põe com a tua convicção. Não, Certo ou errado, tu concordo põe com a contigo, tua mas eu imagino que convicção. seja uma espécie de desculpa externa para trocar. Mas, Rogério, uma coisa é certa, ele tem que fazer isso. Não, Pelo ele tem que mudar. Pelo bem da relação dele com a torcida do Grêmio. Tá bom, Se mas a gente ele pensar- tem que mudar. Se Ele a não gente tem que pensar- fazer teste. Ele sabe o que ele tem na mão. Isso. Muda tudo. Ó, vamos pensar então no exemplo que o Diogo trouxe antes de um outro jogo em que o Grêmio foi displicente. Grêmio e Libertad. Libertadores da América, o jogo na Arena. Qual é o jogo seguinte pela Libertadores? Grêmio e Universidade Católica no Chile. Sim, que O que o também- Renato faz? Ele muda todo o time. Ele bota o Montoya na direita, ele começa o jogo com o Tardelli de centroavante, ele muda todo o time. E é um jogo fora. O Renato diz que fazer o jogo, manter um cara que está sendo criticado fora é mais fácil, como foi o André aquela vez. Jogou fora porque não tinha pressão da torcida, enfim. Mas contra a Católica fora, depois de um jogo displicente contra o Libertad do Paraguai, ele mudou quase todo o time. Vamos ver, o jogo é domingo 11 da manhã, né? No Sim, Mineirão, no domingo Mineirão. 11 da manhã. Então vamos ver o que o Renato vai aprontar para esse jogo aí. Banrisul Digital. Banrisul Digital é um aplicativo completo para o cliente Banrisul, né, ter a sua vida simplificada, com toda a segurança. É sempre importante a gente dizer isso. Se você ainda não baixou o cliente Banrisul, não baixou ainda o Banrisul Digital, baixe e comece a usar hoje mesmo, porque o Banrisul Digital é clique e simplifique. Vamos à mensagem do SESC, a gente volta em seguida
Ainda falando de Grêmio, que domina o assunto aí, sem dúvida alguma, mas falando de Internacional também, que joga amanhã, início da noite, no estádio Beira-Rio, diante do São Paulo. Um instante só. Circuito de palestras Conexão de Ideias, em diversas cidades do estado. Confira alguns dos palestrantes confirmados: Bernardinho, Monja Cohen, Fernando Fernandes, Hortência e Amir Klink. Mais informações no SESC de sua região ou acesse o site sesc-rs.com.br/conexão de ideias. Virando o jogo ao vivo aqui pela RDC TV, você pode mandar suas mensagens pelo Facebook ou então pelo nosso WhatsApp 999 33 98 94. O nosso colega José Avelino Neto aqui está cumprimentando, parabéns, um abraço a todos, bancada qualificada de hoje, ele está dizendo. O Sérgio Luiz Ritt Moreira aqui está cumprimentando o Diogo e o Esperoto pelos comentários que fizeram, tá? E diz que se o Inter segurar o Atlético Paranaense em 15 minutos iniciais, aí o Internacional tem chance. Falando em Internacional, o Internacional vai de reserva, né? O Inter tem a obrigação de ir com reserva. Porque nas outras vezes se popou, se bem que o Odair não popou contra o Botafogo. Mas é que agora ele tem que poupar, né? Pois é, mas eu não sei, nesse embalo que está, não sei se ele vai poupar. Eu acho que vai no misto quente. Preserva o Guerreiro, preserva o D'Alessandro, preserva ali um dos dois zagueiros, acho que vai de misto. Eu imagino. Vocês arriscariam? Eu não arriscaria tanto assim. Mas poupar quem? O jogo é só quarta-feira, tá? Viaja terça. 9h30. Tá, mas por exemplo, assim, o Guerreiro é um cara que eu pouparia. Por exemplo, extremamente importante. Mas Moledo é um cara que geralmente é poupado. D'Alessandro é um cara que com quando certeza é misto é sempre o Cuesta que joga. Preserva o Edenilson aí que tá. Porque em termos de treinamento... Nós estamos tirando 5, daí já é reserva. Em termos de treinamento... Mas é misto, né? Tá, pode ser. Não deve ter coletivo para esse jogo, né? Nunca tem, né? Não tem coletivo. Não, o último treino é hoje, né? Não tem nem como. O jogo contra o São Paulo, tá falando? Não. Tô falando do jogo contra o Atlético. Vai ter treino... Se for reserva sábado, tem treino domingo de manhã para os titulares. Pois é, mas aí o que é melhor? É fazer... Porque o treinamento vai ter na segunda-feira. Treinamento de posicionamento, adversário e tal... Vai fazer na antivéspera, correto? Sim, aí terça é só o Miguel. Porque vai viajar. Mas domingo, será que me entendam bem, né? Miguel é do bem. Claro. Será que é melhor para o Internacional treinar, fazer um coletivo domingo de manhã ou fazer o jogo no sábado de noite? Se for para dar folga, no domingo... Não, folga não. Eu digo para manter esse ritmo, manter o negócio... Aí tu não vai dar folga sábado, domingo. Tu faz o que domingo com ele daí, se eles jogarem sábado? Regenerativo? Não, tu pode fazer um regenerativo tal, e deixa o treino final para segunda-feira, porque não vai ter coletivo mesmo. Então, não, tudo bem, mas tu não acha muito arriscado eles jogarem sábado e domingo de manhã e irem treinar de novo? Mas não precisa treinar domingo de manhã, tu treina segunda. Então eu vou dar folga para eles domingo. Sim, aí isso vai quem quiser, para fazer recuperação e tal. Porque a questão é o seguinte, não deu... É que assim, ó... Não deu certo a fórmula da semana passada? Que eu acho que o clima do Inter era diferente, né? Não sei se foi o jogo contra o Botafogo que deu esse ambiente, esse ritmo. Foi bom pro Edenilson o jogo do Botafogo. Mas botou o time titular, né? Foi bom pro Edenilson pra mim, porque ganhou ritmo. Porque era um cara que tava voltando de lesão. Mas fora isso, sei lá, É que agora é final, né? Agora eu não arriscaria nada, né? Não arriscaria nem... gripe. Para mim vai mistão. Baseado até no próprio discurso do Melo e do Odair. O discurso do Melo pós-jogo é que o Inter quer brigar pelo título do Brasileiro. Não, vamos agora ir em busca do Brasileirão também e tal. Tá ousado, Melo, hein? Mas aí é aquela história, porque tu já tem que preparar o discurso no caso do insucesso Mas se tu diz isso e coloca uma equipe reserva no sábado, tu entra em contradição. Não, para esse aspecto correto. Por isso que eu vejo que no máximo vai com uma equipe mista com algumas preservações. Daí D'Alessandro, Guerreiro, Edenilson, dos zagueiros, talvez o Wendel seja preservado. Não vejo aí uma equipe completamente reserva para o enfrentamento contra o São Paulo.
Até porque é um enfrentamento direto, né? O São Paulo está a 4 pontos do Internacional. Se o Inter conquista uma vitória no seu estádio, se aproxima e fica numa colocação, numa pontuação razoável, que mesmo que ocorra a tragédia, por exemplo, de perder para o Atlético Paranaense, ainda há uma chance de reversão para você conseguir a vaga direta à Libertadores da América. Eu sinceramente, eu não colocaria time reserva amanhã contra o São Paulo. Eu também não. Eu manteria o time titular e poupando só aqueles que realmente precisam, por desgaste, né, como o da Alessandro. Não sei nem se o Guerreiro tem que ser poupado, não. Não sei a situação física. Esse é um velho dilema do futebol. Eu faria exatamente o contrário. Botava todos os reservas e só se algum titular precisasse jogar. Para manter ritmo, para alguma coisa do tipo. Sentisse que tem necessidade de fazer mais alguma minutagem. É que o jogo contra o Cruzeiro demonstrou que aquela coisa de folgar um jogo é panela, né? Porque o Inter jogou contra o Botafogo e correu mais do que nunca contra o Cruzeiro. E correu contra o Botafogo também, não vamos esquecer. Porque o Botafogo botou uma pressão. Eu não sei, eu repito, eu só faria a preservação dos atletas que têm um pouco mais de idade e tiveram problemas nessa temporada. De resto... São estratégias, né? O Atlético Paranaense jogou com o time titular. Porque antes, e daí vai o caso do Grêmio, você tinha 3 competições. Daí até vai lá. Mas agora é só Brasileirão e Copa do Brasil. A Copa do Brasil faltam 2 jogos. Aliás, foi essa a explicação que deu o Odair antes do jogo contra o Botafogo. Exato. E antes tinham 3 competições com o Internacional e agora só 2. Então não precisa poupar. Eu não tiraria esse embalo do time, não. Também não. Que é um risco, né? Tu tem que estar ciente do teu risco. Do que? De lesão e coisa? Não, de qualquer coisa. Né? Mas lesão acontece até no treino sem ser coletivo, né? Mas no treino, teu companheiro, sabendo que tem uma final na quarta-feira, não encosta em ti. O teu adversário... Rapa. Bom, o Caco Garcia está dizendo aqui, Esperoto, alguém tem que chegar no presidente Bolzan enquanto há tempo e exigir do Renato mudança de atitude e troca dos jogadores que não estão rendendo nada, diz o Caco Garcia. O Edson Alves, então o pênalti do Rodrigo Caio também foi no jogo do Inter. Para mim foi, eu disse isso lá antes. Movimentos diferentes. Movimentos diferentes. Um com a mão em cima aberta e o outro, para mim, houve a condução da mão. Aliás, isso os árbitros não estão vendo nem no VAR. Eu queria falar desse lance em cima do goleiro Paulo Vitor, tá? Que foi do Rony, acho que foi do Rony. O Paulo Vitor despacha a bola, o Rony vem dar um encontrão, ok, que o encontrão já é forçado, mas além do encontrão há um movimento claro que ele dá com o braço, dá com o cotovelo na costela do Paulo Vitor. Aí todo mundo achou, não, foi um encontrão. Não, amigo, quem jogou futebol e que já tomou um totozinho de cotovelo na costela, velho, dói muito. E ainda mais o goleiro, porque o goleiro ele não está precavido para isso. Ele despacha a bola e ele está sem proteção. Tá? E vai usar muito a região ainda, né? Então, sim, levantando claro. os braços, né? Bom, Diogo... O Maurício Carrinhos, do Jardim Botânico, diz assim, vocês acham que o Atlético vai entrar com essa vontade toda contra o Inter ou vão achar que... Como é? Que são times europeus e podem perder as duas? Não sei, não entendi muito bem a parte final, mas ele quer saber se a gente acha que o Atlético vai entrar com essa vibe. Vai conseguir se remobilizar novamente, vai ter a mesma intensidade. Acho que não naquele ponto. Aquele ponto eu acho que foi o limite de qualquer time, aquela mobilização que fez o Atlético. Mas vamos se virar, falta só mais um joguinho. O Felipe Maranguelo disse assim, o Grêmio pós a eliminação vergonhosa e o meu presidente já garante o desejo de contar com o Renato, mas quem cobra este homem já são 2 anos sem ganhar nada. Romildo talvez já não esteja mais tão preocupado com os títulos, e sim apenas com as questões de gestão, revelação e venda de jogadores, compra da arena e etc, disse o Felipe Maranguelo. Não, acho que não. É sempre preocupado com o futebol. O presidente Romildo, pelo que eu falo com ele, ele continua sempre com foco no futebol, não tenho dúvida disso. Bom, temos mais recados aqui também, a gente vai falar em seguida sobre isso. E eu quero saber a opinião aqui dos integrantes da nossa bancada sobre os gaúchos na Série C, se viram aí, irão virar os placares, os resultados adversos que tiveram no primeiro jogo. O Circuito de Palestra Conexão de Ideias está aí, é uma maratona de encontros em diversas cidades do estado, abordando temas como educação, sustentabilidade, inovação e superação. Palestrantes, Samir Klink, Fernando Fernandes, Gustavo Borges, Monja Cohen e Rossandro Klinding. Mais informações você tem no site do SESC. Basta que você acesse
sesc-rs.com.br/conexão de ideias ou no Sesc da sua região. A realização é Fecomércio. Com você a gente faz a economia girar. Mensagem do Zafari. Hoje é sexta-feira, é um dia bom. Aliás, todos os dias são bons de passar no Zafari, né? Mas hoje, sexta-feira, para preparar o final de semana. Confira aí. Virando o jogo ao vivo pela RDC TV, o Valdecir Delanora, Galhardo, Rômulo, Léo Moura tem que vazar do Grêmio. Ele já está tirando os jogadores aí. Ele diz, Renato tem que treinar o time e deixar a diretoria contratar, não trazer só os bruxos dele. O Emerson de Porto Alegre diz aqui, ó, o Inter vai ganhar os 2 jogos, o Grêmio entregou mais uma Copa do Brasil. E agora para o Inter, como em 2013, que perdeu para o Atlético e deu o título para o Flamengo. O Átila Silva ele faz referência aqui a respeito do que nós falamos do pênalti aqui. Mas se tivesse marcado aquele pênalti no começo, o jogo seria outro? Sem dúvida alguma, né? Acabava o jogo ali. Sem dúvida alguma. Tá? O Lourenço Curtis ele compara a eliminação de Inter e Flamengo parecida com a do Grêmio para o Atlético também. Bom, me diga o seguinte, vocês têm fé que o Ipiranga reverte em cima do Confiança? O placar que fora foi 1-0 e o jogo em Erechim amanhã. E o São José, que também teve um placar adverso, jogando em casa, empatando em 0-0 com o Sampaio Corrêa, agora tem que fazer pelo menos um gol lá ou sustentar para ir para os pênaltis lá em São Luís do Maranhão. Eu vejo que a mais ingrata é do São José. Até 40 mil torcedores. É uma equipe que já disputou a Série B de Campeonato Brasileiro recentemente, né? Uma equipe que acho que até já disputou a primeira divisão de Campeonato Brasileiro, jogando lá no Castelão, em São Luís do Maranhão. Então, uma equipe que conhece, bem trabalhada, fez uma boa competição. Acho que das mais ingratas é a do São José. Mas sempre vale a menção, né, Rogério? O São José foi a equipe que menos perdeu dentro dessa Série C do Campeonato Brasileiro. Perdeu apenas em 2 oportunidades. Empatou em 10 confrontos dentro da competição. E se conseguir um empate, leva a disputa para pênaltis. Então, São José, pelo que demonstrou dentro do torneio, tem razoáveis chances de se classificar. O Ipiranga já em diversas vezes ele conseguiu essas reversões, né? Ano passado ele conseguiu uma reversão fazendo uma goleada histórica para permanecer dentro da Série C do Campeonato Brasileiro. Agora também conseguiu uma classificação muito improvável, jogando em Caxias do Sul contra o Juventude, precisando da vitória e conquistou o triunfo e chegou à primeira colocação do seu grupo. Acho que tem totais condições o Ipiranga. Eu acho que o Ipiranga, com o retorno do Fidelis também, que é um atleta que controla o meio-campo ali, o Café tendo um jogo um pouco mais inspirado, eu vejo que o Ipiranga tem boas condições de conseguir aí essa vaga. Mas tem que jogar bem mais do que jogou fora lá. Com o certeza. jogo foi complicado. Mas daí o clima do Confiança foi um clima muito parecido com o Atlético Paranaense, né? Em função dos vídeos divulgados, em função da ideia construída. Até fez pouco pro que era a atmosfera que foi criada foi aquela de decisão. Agora vamos esperar que a nossa colega lá em Erechim não fale de novo. Pelo amor de Deus. Eu acho assim, ó. Estava já classificado. O Ipiranga se fizer o que fez durante toda a Série C, vai pelo menos levar o jogo para os pênaltis. Né? Porque fez sempre jogos muito duros, assim, em casa, difíceis de criar alguma coisa. Foi sempre 1-0, 2-1 no máximo. Acredito que leva para os pênaltis esse jogo aí para tentar classificar. O Juventude, para mim, fez um jogo muito abaixo do que ele pode fazer. O Juventude é segunda-feira ainda, né? Mas fez muito abaixo do que pode fazer contra o Imperatriz fora de casa. Mas agora tem o jogo em casa e tem grandes chances de classificar. Né? A esperança do Eltinho voltando na lateral esquerda pode ajudar, que é um cara de fundo, né, para botar a bola na área. E o São José, eu torço muito pelo São José, mas acho que olha só, se fizer um milagre, né, da Santíssima Trindade. Porque... E por incrível que pareça, né, porque até enquanto se discutia a possível classificação dos três,
O São José era sempre o time que tinha as melhores possibilidades. Isso aí. Era sempre o time que precisava de um empate, podia ou tinha um jogo em casa, era sempre o time de melhor campanha. E aí, depois da classificação, para mim é também o time que está mais complicado. O São José teve um caso grave de inoperância diretiva, né? Ficou 4 rodadas sem o Luiz Eduardo, que é o seu centroavante, por um erro diretivo, né? Esqueceram de mandar ou não quiseram mandar um advogado para o julgamento dele lá no STJD. Em vez dele pegar 2 jogos ou um jogo que pegaria com um advogado lá, pegou 4 porque ninguém foi defender o jogador. O problema do São José é que desses adversários dos clubes gaúchos na Série C, o mais qualificado é o do São José, é o Sampaio Corrêa, né? Isso. É o que tem mais tradição, Grande é o trabalho que tem do mais Jacques no rodagem, São José, né? mas tá bem difícil realmente. Eu acho que é a tarefa mais ingrata. Eu acho que Seria acaba sendo bom o para o Zequinha, Jacques, né? seria excelente para o Jacques, né? A classificação, né? Não, A carreira dele seria... E sempre lembrando que é o segundo jogo do mata-mata das quartas de final e os que passarem já vão estar classificados para a Série B do ano que vem. Então, independente depois de ser... Porque fala a quarta final, tem semifinal, hoje de manhã ainda ouvi isso. E se passar tem a semifinal não importa. É jogo da vida agora. A comunidade de Erechim está muito mobilizada. Há vários É. vídeos circulando, inclusive do Baidec, né? Que foi o primeiro time do Baidec, Do o Sobis Ipiranga, também, né? Sobis, o Baidec, o pessoal está mobilizando. Eu acho que o Caldeirão vai estar, o Colosso da Lagoa vai estar repleto, vai estar lotado. Quais vai ser são o os Caldeirão. horários desses jogos? Vocês têm aí? Deixa eu ver aqui. Porque... É a replicação da semana passada. Bom, fazer um comercial gratuito aqui para 19h15, o né? nosso querido Gustavo Fogaça, o Gufo, porque o Gufo deve comentar, não sei se o... Ipiranga e Confiança amanhã às 5 horas e Ipiranga amanhã e também Sampaio Correia São José, só que 7h15. Mas o Gufo deve estar em Erechim, então para Tá em comentar Erechim. pelo DAZN, né, pelo site DAZN, que está transmitindo aí os jogos da Série C. E depois talvez o Gufo também esteja em Caxias do Sul na segunda-feira, É para possível. a transmissão lá do Juventude e Imperatriz. Aliás, eu estou louco para ir nesse jogo, rapaz, tá? Talvez eu não vá pelo seguinte, vai que dá um azar de não se classificar. Tô pé frio. Aí eu sou pé frio. Não vai nunca, né? E se eu ganhar, aí não adianta nada, porque, né? Ação boa nunca ninguém vê, mas ação ruim. Olha aqui, ó. Dani Cori, quem é Dani Corleta? Dani Coleta é um músico lá de Camacuã, da minha terra, um grande músico. Um abração pro Dani Coleta, tá conosco aí, bacana. Legal, ele está conosco no Facebook. Gremistão, né? Abração Esperoto, o Renato precisa tirar o André. E aí vamos à final da Libertadores. O Tassiano jogou bem e é uma boa opção. Sabe que eu estou com esse negócio, eu estou relacionando 2017 por conta disso. Eu acho que o Grêmio está, não digo se fazendo, mas ele não está muito, sabe? Fazendo de morto para ganhar essa patroa. Não chegaria a isso, tanto. Esperoto, não chegaria a isso. Mas acho que essa Copa do Brasil deixa, os caras querem bater, querem ir para a final. Né? Eu não tenho dúvida, Rogério. O foco é preparar para a Libertadores. Eu não tenho dúvida que o Grêmio, quando está ferido e quando há essas atuações desastrosas, os próximos desafios o Grêmio vem voando. O Grêmio pode ou não pode eliminar o Flamengo? Não, com toda certeza. O Grêmio tem toda a condição de futebol, eliminar. né? É futebol. Não, mas mais tudo do que bem. isso, Diogo, eu vejo que o time do Flamengo está muito bem arrumado. Nesse momento tem craques ali, Eu vejo entendeu? a mesma coisa que eu vi no jogo contra o Inter. Mas a Isso é. questão de... Não, Só que é o inverso daí nessa situação, né? Se o jogo fosse, por exemplo, nessa semana, seria muito melhor para o Flamengo. Claro. Isso que eu ia chegar. Agora, daqui a 2, 3 semanas, o Grêmio pode se acertar como foi o Flamengo que se acertou contra o Internacional. É aí que vai chegar. Os momentos, é muito momento de semana o mesmo. Flamengo, a gente vai falar mais pra frente isso, o Flamengo, para os outros times do futebol brasileiro, tem uma discrepância técnica muito grande. Eles estão muito melhores. Tomou 2 gols do Palmeiras por um centímetro de impedimento aqui, ó, ali dentro de casa. se eu tivesse Então, um vocês outro têm tudo atacante, isso se eu na tivesse parte um outro defensiva, atacante em cima de qualquer um dos laterais do Flamengo ali, no jogo do Internacional, Não sei. eu já estava satisfeito. E o Grêmio vai ter esse atacante, o Grêmio vai ter o Everton para ter o cima do Everton. Rafinha. Palmeiras a gente quer nunca ver? esperou que fosse cair tanto de rendimento também, né? O Flamengo pegou o continuo Palmeiras, esperançoso. é o que eu falo, o Urubu pegou o porco morto, foi lá e comeu. Porque o porco chegou morto no Maracanã. A paulada que o Grêmio deu, gente, animicamente falando, desarrumou a casa. Não, desacruçou Tirou até- o Filipão do Palmeiras. Desacruçou o Filipão, né? Tirou o Filipão, Desacruçou foi o ali que o Filipão caiu. E o Flamengo, embalado e num bom momento, pegou um Palmeiras abatido completamente. Não é parâmetro. O convite para você, nosso
amigo telespectador e internauta, para mais esportes aqui. Hoje tem o que esporte? Me ajuda aqui, eu não tenho a programação. Às 5 da tarde, né? 17h30. Então, às 5h30 da tarde, nós temos o Guilherme Paz com o Que Esporte aqui na RDC. E depois, às 9 da noite, o Cadu Oliveira com o Dois Toques. Nós voltamos com o Virando o Jogo na segunda-feira, 1 da tarde, logo depois do RDC Esporte do Paulo Brito, do Ribeiro Neto. Né? Nós entramos, que é ao meio-dia, nós entramos depois na sequência, à 1 da tarde. Amigos, muito obrigado, Esperotto, mais uma vez. Tá? Leve o abraço para aquele povo querido de Camaquã, né? Que tanto fui na minha infância, tanto andei por Camaquã. É verdade. Tá obrigado, certo. eu que agradeço mais uma vez. Um abraço, obrigado a vocês e obrigado especialmente à sua atenção, à sua audiência. Segunda-feira estaremos de volta. Um ótimo final de semana para todos. Obrigado. Virando o Jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.